Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast da AgroSkills com o objetivo de te ajudar a acelerar sua carreira no agro. Estou com duas convidadas aqui, gente, que vocês vão ver. Vai ser um bate-papo incrível. Não vou contar ainda quem é, já você vai saber quem são. Antes da gente começar, eu preciso aqui agradecer o Terra Gerais Educação pela nossa parceria, pelo patrocínio aqui do nosso podcast. Se você tem interesse em fazer formação em RTV ou qualquer projeto voltado para se desenvolver na área comercial, fique à vontade para conhecer o Terra Gerais Educação, que é o nosso grande parceiro aqui. Mas sem mais delongas, né, gente? Vamos começar esse podcast. Roda a vinheta aí e vamos embora. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Vamos lá, vamos começar o nosso podcast. Eu quero apresentar para vocês aqui as nossas convidadas. Estou muito feliz e empolgada para a gente bater um papo aqui. Nós estamos com a Jéssica Lossi e a Monique Isabella aqui com a gente para trocar uma ideia. Influenciadoras do agro, atuam no agro. Tem até uns programas legais que eu estou acompanhando vocês aqui no Instagram. Tem muita coisa massa e a gente vai trocar bastante informação sobre isso aqui. E eu não vou me atrever a apresentar elas. Eu vou deixar com que elas se apresentem. Então vamos começar, Jéssica. Puder se apresentar? Prazer, muito obrigado primeiro pelo convite. Eu sou Jéssica, a gente já se conhece, né? A gente tem um passado aí juntas, que é lá na Universidade Federal de Goiás. Eu sou engenheira agrônoma formada por lá. Não vou falar quantos anos, tá? Alguns aninhos. Eu atuo na área hoje de produção de sementes. Legal. Tive uma caminhada aí por esses longos anos. E trabalho também com a influência no agro dentro das redes sociais. Então, levando a informação para quem tem, para quem não tem, principalmente, para comunicar o agro. Show, legal, legal. E você, Monique? Bom, meu nome é Monique. Peraí, antes de tudo, eu quero agradecer também, né? Estou mal educada. Meu nome é Monique. Estou fazendo faculdade de agronomia. Também não vou falar quantos anos, tá? Tem um tempinho aí, porque, gente, quando a gente começa a trabalhar e estudar, não é fácil. É pauleira, viu? Mas estou aí trabalhando também na parte de sementes já também há alguns anos, 5 anos. E também tem 5 anos que eu estou mostrando minha rotina nas redes sociais, no Instagram, agora no TikTok também. Estou na luta. Muito bom, gente. Acho que a gente tem bastante coisa assim do dia a dia de vocês que é legal pra gente contribuir com a galera. E até pra gente começar, né, vou direcionando aqui, mas vocês ficam à vontade se quiserem comentar em cima da pergunta, não tem problema nenhum, tá? Mas a primeira coisa é, como que foi ou como que está sendo o começo da carreira no agro para vocês, né? Como que foi, né? Primeiro momento que vocês entraram ali, tocaram o pé para começar a trabalhar, como é que foi? Qual o maior desafio que vocês tiveram e como é que vocês lidaram com esses desafios aí no dia a dia? Quer começar? Acho ótimo isso. Eu começo. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com o agro, eu comecei na Monsanto, há uns anos atrás também, mas eu não comecei direto numa lavoura, comecei dentro da indústria. Quando era Monsanto, né? Já tem uns aninhos. Não vou falar, fica para esse negócio de data, não é subjetivo, nunca precisava. Mas eu trabalhei na indústria lá, na parte de milho, e de lá eu falei assim, gente, eu gosto muito desse negócio do agro, sabe? Meu pai tem fazenda, meu avô também tinha, mas nunca tinha essa parte técnica profissional. Falei, tô gostando, acho que eu vou sair daqui, porque tô muito na parte de indústria, quero conhecer mais de lavoura. Comecei a andar com um amigo do meu pai, que é produtor de soja em Unai, Minas Gerais. Conheço, perto da minha região. Lá mesmo. E de lá pra cá, cara, foi assim, só alegria. Comecei a ter conhecimento mesmo, mais na prática, sabe? Tive o conhecimento na prática antes do conhecimento teórico da faculdade mesmo. Eu acho que assim, que o maior desafio para mim, nessa parte do agro, foi me encontrar, sabe? Tipo assim, em qual área, tem tanta área. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Eu acho que, na verdade, está sendo ainda esse desafio. Ainda tô meio que, não sei ainda, sabe? Para qual lado me enveredar ali. Gosto muito da parte de fisiologia, de solo, mas ainda não tô sabendo ainda. Você teve uma formação em outra área, não teve? Tive, eu me formei em Relações Internacionais, aqui em Goiânia mesmo, fiz a faculdade aqui em Goiânia. Só que não encheu o coração. O mercado de trabalho não é legal, sabe? Quando eu me formei, eu fiz meu TCC em comércio exterior, eu fiz subsídio agrícola. Acho que foi aí que foi meu primeiro despertar, sabe? Pro agro, foi quando eu fiz meu TCC. Mas não foi.
não era o que eu queria. E, graças a Deus, eu encontrei meu caminho. Tô encontrando meu caminho, na verdade. Que legal, que legal. E você, Jéssica? A minha história é um pouco conturbada, né? Eu falo que a gente costuma sair do ensino médio muito novo. E não diferente, eu também saí muito nova e aquilo, o que eu quero? Uma decisão pro resto da vida. E eu não tinha, assim, invejava quem falava, eu quero medicina, eu quero direito. E eu não tinha isso, eu falava, será que eu não quero nada, gente? O que eu quero? E aí meu pai, faz agronomia e tal. E aí eu falei, não, pai, não vou fazer não. Antes tivesse escutado meu pai, ouçam os pais de vocês, gente, tem muito conselho bom. E aí eu prestei vestibular para uma profissão nada a ver. Não passei no vestibular. Fui fazer um outro curso que eu fui aprovada na UEG. Não curti também. Vi que não era. Então, eu tenho uma trajetória antes da agronomia aí, longa também. Fiz prova para engenharia de alimentos lá na UFG. Comecei o curso, falei, cara, não é isso também. Aí, convivendo ali na EA, porque para quem não sabe, lá são engenharia florestal, alimentos, agronomia. Na minha época era isso. Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que é só Continua isso. isso mesmo, então. E era isso, aí eu começando a conviver ali, começou a me despertar o interesse. Aí eu lembrei do meu pai lá atrás falando. E assim, não tinha nenhum produtor na família, assim, pequeno produtor, sabe? Coisa pequena ali, nada de grandes fazendas dentro da família. Eu falei, cara, vou tentar. Quando eu entrei para agronomia, então, eu olhava para o lado quem estava entrando comigo, a diferença de idade era muito grande. Tinha gente de 16 anos. E eu falava, meu Deus, estou muito atrasada. Então, começou ali, para eu ter esse sentimento de que eu estava atrasada, o despertar de eu preciso me preparar para o mercado de trabalho. Legal. Então, quando você me faz a pergunta de qual foi a minha maior dificuldade, quando você começou... Assim, eu volto lá na faculdade ainda. Porque foi aí que eu falei, cara, eu preciso... Se eu tenho gente tão nova do meu lado, eu preciso ter alguma coisa que brilhe os olhos das empresas lá no final, quando eu me formar. Então, você entrou na faculdade com essa cabeça? Com essa cabeça. Legal. Porque eu me senti atrasada. Então, foi aí que eu comecei. Era empresa júnior, era grupo de estudos, fui atrás de intercâmbio, fui atrás de estágio fora, sabe? Que não era dentro da fazenda, mas... perdão, da faculdade, mas em outras fazendas, para eu correr atrás desse tempo perdido que eu achava que eu tinha perdido antes até decidir agronomia. E aí, a minha maior dificuldade foi, de começo, também essa de o que área escolher, porque você pega agronomia, tem inúmeras possibilidades. Aí eu falei, primeiro deixa eu ir pelo que eu não quero. Aí comecei a decidir. Gente, pega essa dica, viu? Pega essa dica. Pelo não quero é importantíssimo. O que eu não quero, eu já sabia. Como que eu fui descobrindo isso? Matéria que eu fui cursando, pessoas que eu fui conversando, grupos de estudos que eu fui participando. Não tinha coisa... Exemplo, irrigação. Eu falei, gente, eu não quero. Eu não quero me aprofundar nisso. Claro, a gente tem que ter o conhecimento ali, mas eu não quero me aprofundar nisso. Então, eu tinha essa certeza. Hidráulica também. Hidráulica também. E aí, depois disso, eu fui conversando com outras pessoas para entender o que brilhava meus olhos, o que fazia sentido para mim. E aí, eu fui diminuindo as opções. Então, essa foi a minha grande dificuldade nesse começo. Bacana, bacana. E aí, na faculdade, vira uma jornada, né? E, cara, a gente fala muito isso com quem tá cursando as agrárias. O resultado que você vai ter ao final da faculdade está muito relacionado com o que você constrói dentro da faculdade. Então, as empresas gostam de histórias. E aí, quanto mais projetos você vai se dedicando, né, a pessoa tem mais história para contar e você se desenvolve mais, porque soft skills, que a gente fala, que são a parte das competências comportamentais, a soft skills ela é desenvolvida com prática. Ninguém vai aprender a falar lendo livro de comunicação. Você aprende a falar falando, né? E até pegando isso, assim, olhando para as competências comportamentais, na visão de vocês, né? Até começando aqui com a Monique, o que você entende que foi a principal coisa comportamental que você teve que desenvolver no caminho, assim, de jornada na tua jornada agora como profissional do agro, né? Eu acho que não é, tipo assim, especificamente do agro, eu acho que como profissional mesmo, eu acho que eu tive que desenvolver, e até hoje eu tento desenvolver, na verdade, eu acho que a inteligência emocional, sabe? Porque você escutar, às vezes, críticas e entender que a pessoa que tá te criticando, ela não tá falando aquilo pro seu mal, né? E sim pra você crescer e ser uma pessoa melhor. É difícil, mas é um negócio que você vai... Tipo, você não se sentir ofendido com aquilo, você pegar aquilo, você ter resiliência pra colocar aquilo... Nossa, aqui é uma oportunidade pra eu melhorar. Então, foi algo que eu tive que desenvolver dentro de mim, sabe? Tipo, não escutar um negócio e falar...
Vai se Acabou, vai lascar. ser pra lá, sabe? Vou falar, Faz você melhor. falou. Não, faz melhor então, pô. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu tive que... Às vezes, acho que é um orgulho, né? Que a gente tem que engolir. Falar, não, pô, tenho que aprender, então. Eu ficar caladinha e fazer o negócio certo. Então, Eu nem falo de orgulho, tá? ego, às vezes. Eu acho que é maturidade. Faz É sentido. muito mais maturidade. E, tipo, todo mundo, acho que a gente tem que ter uma frase na cabeça. A gente pode ensinar alguma coisa pra gente. Uhum. Inclusive, como não ser, ou como não trabalhar, ou como tudo. E aí, eu até tava conversando antes com o pessoal lá fora. Tudo tem um jeito de falar. Uhum. Porque tem como você discordar completamente de uma pessoa, Uhum. passar a mensagem de que, tipo, não faz sentido nenhum que aquela pessoa tá falando, mas de uma forma polida, sabe? Uhum. Ah, mas eu vou estar sendo falso. Não. Pra gente estar no mercado de trabalho, não existe isso. Ah, eu sou falso. Você precisa ter a sua skin ali, né? Profissional. Corporativa, profissional. Uhum. Sabe? É nesse sentido. Então, acho que a maturidade traz isso pra gente também. Muito bom, muito bom. A maturidade vem com prática. Exatamente. Você vai ficando nervoso, vai ficando Experiência. nervoso, vai não vou estourar. Aí Exato. o dia que você consegue não estourar, né? É verdade. E aí você vai vivenciando ali no dia a dia. E vocês hoje atuam com o mercado de sementes, né? Isso. Conta um pouquinho como é que é, o que exatamente vocês fazem, quais são as rotinas do dia a dia de vocês. Tá, hoje eu basicamente faço toda a parte burocrática do processo de semente. Não sei se todo mundo sabe, mas para você produzir a semente hoje que é comercializada para os produtores, é uma burocracia enorme. E com razão, né? Precisa entregar alguma coisa de qualidade lá Uhum. no final para o produtor plantar e aquilo ali virar o grão dele. Então, toda a parte burocrática, que vê todas as normas, todas as leis, faz inscrição em todos os órgãos, faz todas as vistorias, toda a papelada, isso tudo tá comigo. Legal. Então, minha rotina é muito administrativa hoje. Tem a parte de Uhum. fiscalização de campo, de laudo, ver se a semente realmente faz sentido ser semente ou se não, vai ter que ser descartada para Auditoria grão, ali, né? auditorias, Uhum. isso tudo tá comigo. Mas muita parte burocrática administrativa. Uhum. Bacana. E você, Monique? Eu como faço o que que a atua? Jéssica me manda. Mas eu faço. Aí você vai fazer isso aqui, tá bom, eu faço. Não, tô brincando. Mas eu auxilio muito ela nessa parte. Nessa parte burocrática, dos laudos, né, de campo, de soja, de sorgo que a gente faz. E também na parte de custos, da fazenda, custo de insumo, Ah, legal. nas aplicações que a gente tem, né, que hoje a gente trabalha numa fazenda, lá são 3.000 hectares, né, mais de 30 pivôs lá. Então, assim, a gente tem muito processo com insumo lá, então eu tenho que fazer essa parte de fiscalização também dos insumos, para onde está indo, quanto voltou, porque são gastos, né? O pessoal às vezes acha assim, não, o povo do agro, eles jogam muito defensivo, como se a gente quisesse desperdiçar, né? Um produto que custa R$1.000 o litro. Não, é tudo muito bem programado, então eu faço parte dessa operação lá de gestão de custos também lá. Muito bom. E alguém que quer começar a trabalhar e ir para essa área de sementes, igual vocês trabalham, assim, o que vocês entendem que essas pessoas precisam estudar, onde elas precisam se conectar? O que vocês fizeram que está facilitando a vida de vocês, ou que vocês sentiram falta no dia a dia? Conta também um pouquinho disso aí pra gente. Hoje, para mim, pensando na posição hoje de quem recruta também, o que é mais importante para mim hoje, quando eu vou fazer uma entrevista, é eu sentir e entender na pessoa durante os processos seletivos, que não vai ser só um. As pessoas falam, mas são muitos. Claro, a gente precisa conhecer de fato quem a gente vai trazer para dentro da empresa. Porque quando a gente contrata uma pessoa, às vezes quando a gente está do outro lado como estudante, a gente não tem essa noção. É um custo muito alto para a empresa, qualquer funcionário. Tem muita coisa por trás. E a gente precisa trazer uma pessoa que a gente tem garantia de que vai ser uma pessoa que vai estar com a gente. Então, hoje, quando eu penso em contratar uma pessoa, claro, a parte técnica é importante, mas não é a mais importante. Eu quero entender da pessoa se ela quer fazer acontecer, se ela sabe se comunicar. Eu falo, gente, comunicação é extremamente importante. A gente está numa era que tem comunicação muito fácil, muito rápido, mas se você não sabe comunicar, de nada adianta. Então, não adianta você ter o último celular, a última versão, WhatsApp, com todos os meios de comunicação e não saber se comunicar. Então, uma pessoa que sabe se comunicar, e saber se comunicar não é falar. Falar, qualquer um fala.
É papagaio fala. Exatamente. É transmitir a mensagem com clareza. É fazer que o outro entenda o que eu tô falando. Vontade de fazer acontecer. Assim, é aquela pessoa que não fica esperando, sabe? Tipo, ai, ninguém me mandou. Ai, ninguém falou pra eu fazer. Não, pelo amor de Deus. A gente quer gente com vontade de fazer acontecer. Então, essas são características que eu hoje mais olho. Pode chegar pra mim um currículo de uma pessoa que ela tem, sei lá, mestrado em Harvard, sei lá, qualquer coisa, no melhor lugar desse planeta. Mas se ela sentar na minha frente, ela não saber se comunicar comigo, passar uma informação simples, pra mim, tá descartado. Muito bacana, porque isso vai muito de encontro, porque a gente também bate muito na tecla aqui. E aí tem uma pesquisa que a Page fez, que fala que 9 a cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Olha lá. Então, é isso. É isso. As pessoas se preparam tecnicamente, às vezes nem tanto, porque quando está começando a carreira, nem todo mundo tem 100% do conhecimento, né, que é necessário, mas não tem a parte comportamental, que é a comunicação, que é essa faca na caveira, né, faca na bota que a gente fala e tudo mais. Determinação, né? Isso. Porque às vezes a pessoa também não sabe, tipo assim, você entrou lá, você não sabe tudo, igual você falou, né? Você não tem todo o conhecimento. Isso. Mas assim, você querer aprender, tipo, não sei fazer isso. Mas me ensina. É buscar. Sabe, me ensina então a fazer. Vai ficar esperando cair do sabe? céu, né? Você tem humildade pra falar, não sei. Às vezes a pessoa que tem muito conhecimento técnico também não vai ter essa humildade, né? De falar, me ensina a fazer, sabe? Eu fiz errado. Tipo, não vai ter essa inteligência emocional de entender. Às vezes não é do jeito que ela tá achando que é. Tem umas soft skill que é o trabalho em equipe, que na época que eu era estudante me pegava muito. Porque eu sempre fui de querer fazer as coisas mais sozinha, sabe? Mas por quê? Porque quando aconteceu o trabalho em grupo, o pessoal enrolava, não queria entregar. Isso acontece muito até hoje, eu tenho certeza. Tem aqueles que vão ali de carona. Só eu falava, cara, eu vou entregar o melhor trabalho possível. Então, às vezes, eu deixava essa galera de lado e fazia sozinha. Porque eu queria entregar um bom trabalho. E aí, quando falava de trabalho em equipe, trabalho em grupo, nos processos seletivos ou no preparo para processo seletivo, eu ficava falando, caramba, eu vou me dar muito mal nisso, porque eu não gosto de trabalhar em grupo. Não era que eu não gostava de trabalhar em grupo. É que eu não gostava de trabalhar com quem não trabalhava. É diferente, errado, né? Quando era com o grupo certo, o negócio trabalhava e saía perfeito, era outra coisa. Então, de novo, maturidade, experiência que a gente vai pegando com prática. O que você falou no começo, muito importante, usar esse período da faculdade ali pra gente ter essa caminhada, adquirir essa prática, esse conhecimento ali. Então, foi só com isso que eu fui amadurecendo pra chegar nisso, pra entender que eu gostava sim de trabalhar em equipe. Não era um problema pra mim. Que às vezes eu pensava assim, na minha época eu tinha muito isso, né? Tipo, 3 defeitos, 3 qualidades. Eu falava, nossa, mas se eu falar que eu não gosto de trabalhar em grupo, eu tô lascada. Mas porque eu tinha a visão errada do que era trabalhar em grupo. O problema é que eu não gostava. O problema era quem que era esse grupo. Trabalhar com gente que não trabalha. Exato. Muito bacana, muito bacana. Eu também na faculdade fiz várias coisas e uma delas foi trabalhar num laboratório de ácaro. E assim, gente, não tem nada contra pesquisa, mas não é algo que fez sentido pra mim. Pra mim também não. Naturalmente a gente tem a comunicação, a gente gosta de estar aqui, batendo papo e tal. Se você fica, a pessoa que tem esse perfil, e aí tem o estudo DISC, né? Não sei se vocês conhecem, que fala muito sobre isso. Mas se a pessoa tem um perfil que é um perfil mais comunicativo, mais expansivo, ela não vai querer ficar trabalhando com pesquisa, né? E aí é muito importante você se entender para escolher a carreira que você quer fazer. Porque às vezes você investe tempo da sua vida, né, em uma coisa que no final você não vai estar feliz fazendo, né? E hoje as empresas já usam a questão do DISC para fazer o recrutamento. A gente usa hoje na AgroSkills o DISC para fazer o recrutamento. Porque eu já elimino uma etapa. Já ajuda a pessoa, inclusive. Porque se ela entra numa vaga que não faz sentido para ela vai ficar infeliz, a empresa vai investir dinheiro à toa e isso envolve um trabalho muito grande, né? Então é importante já entender disso para conseguir manejar na carreira da melhor maneira também, o dia a dia, né? Os desafios que tem. E aí tem uma pergunta que eu lembro quando eu estava na empresa júnior, o pessoal falava muito que as empresas gostam de contratar quem vem de empresa júnior, quem vem de grupos de estudo e tudo mais. Qual que é a visão de vocês? Qual que é a sua visão, Monique? Você acha que as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, que participaram de algum grupo de estudo, elas são diferenciadas? Como é que você vê isso, assim? Com certeza. Eu acho que é muito. Porque quando você faz parte de uma empresa júnior, você já tem ali
meio que uma prática, o início de uma prática, Uhum. né? Eu falo isso muito baseado na minha faculdade, na primeira que eu fiz, que é de Relações Internacionais. Não tinha empresa júnior, mas a gente tinha os projetos de pesquisa lá. Uhum. Então, a gente movimentava algumas coisas dentro da faculdade. Aquelas mesas redondas, sabe? De organizações internacionais. Então, quando as empresas iam buscar lá, geralmente elas davam mais preferência para esse pessoal que fazia. Uhum. Porque já tinha uma experiência, uma troca ali. Então, acho que é bem legal. Você fez, né? Empresa júnior. Fiz Na também, faculdade. tô igual você. Fiz várias coisas na faculdade, não queria perder tempo. Pra saber o que eu não gostava. Uhum. Tipo, exemplo, fiz PIVIC, PIBIC, entreguei, Também fiz. mas falei, Não não faz é pra sentido. mim, não Aham. quero isso pro resto da minha vida. Uhum. E eu acho que faz muito sentido quando. E faz muito um diferencial muito grande quando essas pessoas vêm de grupos de estudos e empresas júniores, pensando nos relacionamentos que elas tiveram durante esses grupos e o período que estiveram nas empresas júniores. Porque são desenvolvidas capacidades lá dentro. De Uhum. comunicação, de relacionamento, de trabalho em grupo mesmo. Então, ela já vem com uma carga, assim, que às vezes uma pessoa ali que estava só fazendo as matérias da faculdade, só cursando, se relacionando só com o seu grupinho ali, que você tem as afinidades, não traz pra gente. Uhum. Uhum. Então, ela vem mais desenvolvida. Ela tem, principalmente em empresa júnior, eu sou muito fã de empresa júnior, porque traz uma vivência de mercado também. A que eu Como fiz lidar com era... cliente, Exato, a essas gente tinha que coisas. lidar com cliente, tinha que fazer projetos, e assim, não era qualquer projeto. Tem que receber expor do cliente também, às Exato, projeto vezes. estruturado. O cliente pagava um valor simbólico, sim, mas assim, ele ainda queria entregue o projeto perfeito, prazo, isso. Então, traz uma carga bacana. Eu acho que é uma Uhum. experiência que quem ainda tá dentro da faculdade vai procurar uma empresa júnior, um grupo de estudo, porque é uma experiência muito válida. Muito bom, muito bom. E hoje tava no dia a dia de vocês, eu sei que você tá gravando um reality, né? Voltado Gravei. pro agro, né? Aham. Pro agro não, pra parte da semente, de soja, né? É isso, né? Só... Eu, na verdade, Essa da condução, é o que terminou agora. o da Singenta? Aham. É da Singenta. Ah. É pra soja em geral. Pra soja, É em bacana. grão, aham. Então, assim, comunicar, né? Comunicar, mostrar o dia a dia ali é um grande desafio também, né? Conta pra gente como é que foi um pouquinho desse projeto, o que foram os pontos que você trabalhou ali dentro desse momento, também executando o projeto, e também a parte da comunicação, né? Que dica que você dá para quem quer começar também a se comunicar nas redes, quer contar um pouquinho mais da história, quer mostrar o dia a dia no agro, igual você tá fazendo ali, que eu acho muito bacana. Primeira dica pra quem quer começar a compartilhar, tem que perder a vergonha. Quando eu comecei a filmar, não filmava meu rosto, eu filmava só, por exemplo, a lavoura. Eu comecei desse jeito, sabe? Eu filmava só a lavoura, Só falando, só minha Aham. voz. Também numa época de pandemia, né? Ainda não tava muito... Assim, tinha um pessoal que já era, né, dessa parte de comunicação, mas o pessoal do agro ainda não tinha tanto, assim. Aí eu mostrava só a lavoura. Quando eu ia mostrar meu rosto, eu só tirava uma foto, assim, bem tímida. Aí depois eu falei, você quer saber de uma coisa? Aí o pessoal começou a falar, mostra, tipo, você falando, não sei o que. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou mostrar. Eu comecei a pensar, é só meu celular. Tô gravando pro meu celular. Só eu que tô me vendo aqui, sabe? Cara, a gente anota isso aí. É só meu celular, É só cara. meu celular. Incrível, Não tem ninguém me vendo, é só meu Uhum. celular. Comecei a perder a vergonha e mostrar meu dia a dia. Às vezes eu ficava mais assim, com timidez e tal, mas o povo, mostra mais, mostra mais. Falei, o povo tá pedindo, eu vou mostrar. Tá mostrando. Vai mostrar então. E começou a surgir, sabe, a busca de parcerias com empresas do agro, me solicitando, sabe? E ano passado eu comecei a fazer esse reality com a Singenta. Eles me convidaram para fazer reality da soja. E em cada etapa da safra de soja eu fiz plantio, a parte de condução, sabe? De aplicações com eles. Agora a colheita também, a parte de colheita. E é bem legal, porque assim, muita gente que me segue é do agro, mas muita gente, a maior parte não é. E o pessoal é muito interessado. Só fica muito interessado, tipo assim, querendo saber, querendo entender. É que a gente tá dentro de uma bolha, né, também. Aí, quando você fura a bolha, as pessoas conhecem como funciona a realidade, então, né? o povo, Isabela, eu comecei a gostar do agro por sua causa. Muita gente, eu vou fazer faculdade de agronomia Isso é muito legal. por experiência de ficar te vendo, sabe? Do seu dia a dia. Minha filha, meu filho, eles vão fazer a agro por sua Que causa. legal. Porque te assistiu e gostou muito, sabe?
Então, acho que essa é a parte mais recompensadora, é poder ajudar outras pessoas, sabe? Que um momento complicado na vida do jovem. Eu falo isso porque eu senti na pele isso, sabe? Então, se você poder ajudar a escolher, sabe? A ter influência na hora do jovem escolher uma profissão, assim, que o agro, né? Que para mim para mim não, né? É fato. O agro que move a economia do nosso país. Então, para mim, é bem recompensador. Muito legal. E eu sempre falo, a gente falou no outro podcast também, que a comunicação ela tem um propósito muito grande, né? Porque a gente acha que às vezes a gente vai comunicar uma coisa que a pessoa já sabe. Mas e quantas pessoas não sabem? A gente fica focado em quem já sabe, mas quantas pessoas estão uma etapa antes de você? E às vezes quando você resolve abrir até uma dor que você teve, uma situação, enfim, quantas pessoas você está ajudando falando isso, né? Então quando a gente realmente mostra ali rotina, dia a dia, gasta tempo, investe tempo nisso, a gente tem um poder muito grande de influência, por isso que também acaba se tornando um influenciador mesmo, né? De influência na vida das pessoas, né? Isso é bem bacana. E você também, ó, grande influencer, né? Como é que você vê, assim, essa parte da comunicação? O que você sugere para quem tá querendo começar também? A parte de não ter vergonha é muito importante. Eu sempre gostei de falar muito. Usei isso muito na faculdade, ali mesmo. Se não me chama, eu tava conversando lá até agora. Então, eu gosto mais quando é assunto que me agrada. Aí eu fico horas e horas, se deixar aqui, ó. Se não olha no relógio, a gente fica aqui até amanhã conversando. Eu acho que a gente tem que primeiro se entender. Eu gosto muito do ponto que eu volto sempre nisso. Principalmente no meu Instagram, eu falo muito isso. A gente tem que se autoconhecer. E isso não é papo de coach, isso não é papo de, firulinha. Não, a gente tem que se conhecer. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido pra mim. Igual você falou, não fazia sentido pra mim, porque eu sou uma pessoa que comunica muito, ir pra área de pesquisa, porque é muito isolado, porque é uma coisa que você fica muito ali, você, sua pesquisa, um laboratório. Do mesmo jeito que a pessoa que tem este perfil, ela tem que se conhecer pra saber que às vezes não faz sentido pra ela ser uma comunicadora. Mas se faz sentido pra você ser um comunicador, uma comunicadora, eu acho que é treino, botar na prática. Tem 1 milhão de cursos aí muito bacana, curso de oratória ajuda muito, de como falar em público, de como influenciar pessoas, que a gente pensa que com a informação, e a internet trouxe muita informação pra gente, isso é muito bacana, mas banalizou muita coisa também. E quando a gente fala como influenciar pessoas, geralmente tem muita gente que leva pro mau caminho, né? Tipo, influenciar, eu tô querendo convencer a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Não é isso, gente. Então, quando a gente fala de comunicar, influenciar pessoas, é de você ter uma influência ali, não pro lado negativo, mas pro lado positivo. Então, ir atrás desses recursos. Eu gosto, mas eu tenho vergonha. Vai atrás desses recursos, de fazer um curso, de estudar sobre isso, de treinar, botar em prática isso, para você desenvolver cada vez mais. Mas você olha e fala, cara, tá em alta ser comunicador, tá em alta comunicar, mas eu não tenho perfil nenhum. O cara não vai para isso, não é a sua área. A gente tem que se conhecer e saber o que faz sentido ou não pra gente. Exatamente. Não tem aí as frases clichês, né? Mas sucesso não tem uma coisa que é certo ou errado, tem o que você quer. Sucesso é o que você quer e você alcançar o que você quer. Então, se você quer ser um comunicador e tem dificuldade, aí você está buscando o seu sucesso. Exatamente. Se você não quer, tudo bem, você talvez já esteja no seu sucesso. Não é necessariamente ser comunicador que vai te levar para isso, né? E agora a gente recebeu algumas perguntas aqui do pessoal que está ali fora. Vamos lá, a primeira pergunta é: para quem deseja atuar na gestão do agro, quais habilidades vocês consideram fundamentais para se destacar? Para quem quer ir para gestão. Liderar a gente, trabalhar lá, às vezes, no campo, enfim. Quais habilidades vocês acham que são importantes? Quer falar? Pode ser você. Você quer uma gestora? Tá, é muito importante. Isso para todas as áreas. Comunicar bem. Quando você fala de gestão, você vai ter que comunicar com os seus liderados, com pessoas... enfim, você vai ter que comunicar o tempo inteiro. Então, sua comunicação tem que ser muito clara. E aí existem inúmeras ferramentas para você melhorar a sua comunicação. E quando eu falo muito de comunicação, porque a gente tem que entender que a comunicação às vezes flui de um jeito para você, que é um jeito diferente para Monique. Às vezes uma pessoa gosta da comunicação, dando um exemplo bobo do dia a dia, tá? Via WhatsApp, mensagem escrita. Já você, o seu negócio funciona via WhatsApp, mensagem de áudio. Ou ligação. Assim,
Então, isso tudo você tem que entender. Uhum. Isso tudo faz parte da comunicação. Como eu vou comunicar com o outro? Quando eu falo de comunicação, anotem sempre. Eu preciso fazer com que a mensagem chegue no outro. E às vezes a mensagem chega de um jeito em você e de outro jeito em você. Uhum. Outro ponto que eu acho bem importante quando a gente fala de gestão. E aí, gestão envolve também gestão de pessoas. Uhum. A gente vai precisar de um conhecimento aí sobre estilos, perfis de pessoas. Uhum. Porque eu sou do agro, só tenho um perfil. Não. Se eu sou do agro, eu tenho, exemplo, 4 agrônomos, eu vou ter 4 perfis diferentes. Uhum. Então, eu tenho que entender sobre Histórias diferentes, tudo. verdades diferentes, medos diferentes. Traumas diferentes, tudo. Uhum. Então, eu preciso entender perfil do colaborador que eu tenho ali. Que às vezes o que para você, para um é reconhecimento, para o outro não é. Uhum. Tem gente que, por exemplo, um reconhecimento público, cara, fiz o dia do meu colaborador e ele ficou feliz pra caramba. Já pro outro, ele sentiu que foi ridículo, que passou a maior vergonha, que ele não queria aquilo de jeito nenhum. Então, faz sentido eu fazer a mesma coisa pros dois? Não faz. Então, entender o perfil com quem eu tô trabalhando. E aí, isso também é válido para quem tá acima da gente. Uhum. Porque se eu tô numa empresa e eu quero crescer, eu preciso conhecer o perfil de quem tá acima de mim, Uhum. para saber como que eu dou os meus próximos passos. Que negócio de gerenciar seu chefe, né? Isso é importante. Então, essa parte de conhecer os perfis das pessoas com quem você tá trabalhando, eu acho extremamente importante. E às vezes é muito negligenciado. Uhum. Falar, não, todo mundo agro, todo mundo a mesma coisa. E não é bem assim. Uhum. Concordo demais. A gente usa muito o DISC, né? Que é o que eu falei, para fazer, Uma ótima ferramenta. fazer esse entendimento. E o bom é que quando você entende isso, você entende a outra pessoa, você se entende, e aí você não se coloca ali num papel de que as coisas estão acontecendo à sua volta e você tá no meio de um turbilhão de coisas. Não. Você tá ali, você tá vendo que esse aqui é assim, esse aqui é assim. Tem uma clareza muito forte no processo e a sua adaptação não tira você da sua essência. Porque eu sou comunicadora, você é comunicadora. Mas e quem não é? E aí eu preciso me adaptar, às vezes o meu chefe não é tão comunicador, e aí eu preciso me adaptar a ele. Exato. Mas não significa que eu vou deixar de ser. Eu só vou me adaptar, porque eu sei que ele é assim, e eu sou assim. Então tá tudo bem, eu ir lá e voltar, entendeu? Vou falar menos com ele. Ou falar menos falar com o necessário, né? Eu tenho um exemplo, no antigo trabalho meu, que tinha um colega meu de trabalho, que ele era o mais foda na parte técnica, o mais foda. Não tinha ninguém. Você era a múmia de lá, assim, que era o mais antigo, ele era muito bom no que ele fazia. Só que ele era um cara que não gostava de comunicar. Colocar ele pra... Isso aqui, gente, o cara tremia. Colocar uma câmera na frente dele era matar, era morte pra ele. Falar em público, coitado. E o cara desempenhava o papel dele muito bem. Fazendo a parte técnica no cantinho dele. Perfeito, ele rodava uma indústria de beneficiamento de milho, de uma multinacional. Ele rodava aquilo ali, ó. Parecia um maestro, tão perfeito que era. E não era só a parte dele que ele sabia a dele é de todo sabia mundo. tudo. Que legal. E aí, um dia inventaram de forçar ele a fazer apresentações. Nossa. Você já imagina o resultado, né? Foi ladeira abaixo. Então, assim, eu como gestora, faria isso com um cara que eu sei que atua muito bem na parte técnica e tá, ó, como maestro ali. Não, pra quê? Entendeu? Pra quê? Então, é conhecer o perfil. O perfil do cara é um perfil mais técnico. Eu tenho essa vaga? É importante pra empresa? É importante pra mim? Então, eu vou deixar ele nessa vaga. É uma coisa se ele quisesse, né? Desenvolver Exato. isso. Você fala, eu quero desenvolver isso. E era muito claro pra ele que ele não queria isso, que era desconfortável pra ele. A comunicação dele, que ele tinha, era a que precisava pra função dele, pra ele atuar muito bem. Então, assim... Era a comunicação necessária. Precisava. Aquilo ali, pronto. Básico necessário. Mas é conhecer o perfil das pessoas. Pra saber se faz sentido ou não. O que eu vou propor pra ela, ou o próximo passo dela. Porque a gente faz gestão também, ajuda, né? Porque eu falo, a gestão da sua carreira é sua. Isso. Falo isso muito. Autogestão. Isso. A gente ajuda vocês a se desenvolverem. Então, a gente precisa, como gestor, entender isso. Muito show. E, Monique, o que você admira num líder? O que é a principal característica que, cara, fala, esse cara funciona, eu vou ouvir ele. O que seria a característica? Pra mim, o que mais me admira é superação e determinação. Em qualquer pessoa, na verdade.
Eu falo muito, e eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu nasci numa família que, graças a Deus, eu tive muitos privilégios. Então, quando eu vejo uma pessoa que veio do nada, meu pai foi uma pessoa que veio do nada e construiu tudo que tem hoje. Então, quando eu vejo uma pessoa que veio do nada e construiu muita coisa, isso é uma coisa que me inspira. Eu falo, cara, mesmo eu tendo crescido com algumas facilidades, sabe? Eu posso ser melhor. Eu tenho dever de ser melhor. Legal. Então, eu tenho que estudar mais, porque se eu tive uma E facilidade... não é arrogância, Não, né? não é, sabe? Tipo, eu falo, gente, a gente não escolhe a família que a gente veio. Uhum. Ok, peguei tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tive, então eu tenho que fazer uma coisa boa disso, né? A Jéssica é uma pessoa que teve uma infância e adolescência totalmente diferente da minha. Pessoa que nas férias você trabalhar pra pagar seu inglês, Isso. sabe? Eu não me orgulho de falar isso. Quando eu era adolescente, eu faltava aula de inglês. Uhum. Por preguiça, sabe? Depois que eu tive maturidade, eu fui ver, eu falei, cara, podia ter, né? Não precisava ter feito isso. Mas aí, o bom foi que eu aprendi, sabe? E graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande de ver onde eu errei e melhorar nisso, sabe? E aprender com isso. Eu falo, cara, se eu tive facilidade, eu tenho que dar o meu melhor. É o mínimo que eu tenho que fazer. Então, acho que é uma coisa que me admira muito. As pessoas é a determinação, é a superação. Puxa, muito legal, muito legal. E a gente tem no agro também muitos sucessores, né? Uhum. Que vem uma cadência de empresa que tá indo e tudo mais, e depois querem encontrar também um lugar ali dentro da empresa, como aproveitar melhor isso, e vai muito nessa linha do que você falou. Cara, beleza, o que eu posso fazer de melhor com isso, né? Porque tudo isso que já me aconteceu, como mais eu posso potencializar isso na minha vida, e também, consequentemente, quando a gente empreende, tem novos projetos, a gente ajuda outras pessoas também, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. E então você trabalhava para pagar o inglês. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí. Minha família nunca foi rica, né? Uhum. Classe média ali, coitado do meu pai lutando, 2 meninos pra criar, uma esposa. E assim, eu tinha... Olha como as coisas são. A minha avó paterna veio da roça, nunca estudou, nunca pisou numa escola, aprendeu a ler e a fazer conta. E eu falo isso com uma vergonhinha, tá? De que ela fazia conta de cabeça que eu preciso do meu celular. E ela de cabeça. Mas foi uma das pessoas, não. A pessoa que mais me influenciou quando se fala de ir atrás dos meus objetivos. Ela falava, Jéssica, estuda. Ela bem frágil de volta, porque é a única coisa que nunca vão roubar de você. E luta, porque um dia a vitória vem. Sempre. Eu cresci, assim, pequenininha, escutando isso. E a gente não tinha condição. Tinha ali o básico, né? A gente estudou, eu e meu irmão, em escola pública. E aí, eu sempre quis mais na vida. Eu olhava assim, apesar de ser escola pública, tinha gente de diferentes classes sociais. Eu falava, não, quero mais, quero mais. E não era com olhar de inveja, era um de tipo, eu quero conquistar isso também, né? Uma motivação. E aí, quando deu ali meus 14, 15 anos, minhas férias eram mais prolongadas, porque eu estudei no CEPAI, que é a escola da UFG, Sim, então ele acompanha as férias da faculdade. Então, eu acabava em dezembro, eu voltava só depois do carnaval. Então, eu tinha 2 meses de férias. E aí, deu meus 14 anos, eu falei, vou dar um jeito de trabalhar. Daí, eu trabalhava as minhas férias inteirinha, geralmente empacotando compras daquelas lojas de R$1,99 ou colocando papel de presente, porque é época de Natal. Eu lembro que meu dedo aqui ficava tudo cortado do durex. Ganhava ali meus R$300, pensa, meus R$300. Aí, esses anos todos atrás, você tá louca. Era dinheiro demais. E aí, eu pagava meu inglês. Que legal. Porque eu queria falar inglês, sabe? E foi o que me ajudou, quando eu tava dentro da faculdade, a conseguir a bolsa pro intercâmbio. E você fez intercâmbio pra onde? Fiz intercâmbio, eu fui pra Iowa. Eu fiquei 6 meses, Essa é uma história muito boa. Uma história muito boa de que, tipo, vá atrás do que você quer. Tinha um projeto dentro da agronomia, que era direto da agronomia. Foi na mesma época de Ciências Sem Fronteiras, as pessoas confundem com Ciências Sem Fronteiras, mas não era o Ciências Sem Fronteiras. Era um projeto da Escola de Agronomia com essa faculdade lá de Iowa. E aí, tinha acabado, era o último ano. E aí, eu fui lá, como assim acabou, não sei o quê. Na época, era o Juarez, o diretor da escola. Eu falei, não, professor, tem que arrumar isso daí. De repente, surgiram 5 vagas. Caraca. Falei, uma é minha, 6 eu não sei, mas uma é minha. Daí fui, eu lembro, foi assim, questão de 3 dias, o processo seletivo, prova oral, análise de currículo. E aí que eu falo, usar a experiência do curso, você fica lá 5 anos, cara, não fazer nada, é perder tempo. Porque pro intercâmbio teve análise de currículo. E aí eu ter feito o PIVIC e o PIBIC, que são as iniciações científicas, que depois, para mim, eu não via sentido, me ajudaram a qualificar
o currículo. Que legal. Participar da empresa júnior me ajudou a qualificar. Foi diferencial. Olha pra você ver, já dentro da faculdade ainda, isso foi diferencial. E aí eu consegui, fiz a prova oral do inglês, passei 6 meses estudando em Iowa. Nossa, uma experiência transformadora. Muito legal. Aí tem gente que fala que é sorte, né? Sorte, viu? Sorte, gente. Independente de como você está na vida hoje, é quando a preparação encontra oportunidade. Exatamente. Então, ela estava preparada no inglês, as vagas surgiram, já tinha feito um bocado de coisa. Pronto, sorte. 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 Bacana. E tem uma outra pergunta aqui do pessoal que, ó, como vocês veem o impacto das redes sociais na valorização e divulgação do profissional do agronegócio? Eu vejo não só do profissional do agronegócio, mas do agro em geral. Uhum. Ele começou a ser mostrado muito, igual eu falei antes. Para muitas pessoas que não tinham nem noção do que era o agro, do que era o agronegócio. Eu só escutava as críticas, né, que a gente ainda tem muito hoje. Deu voz, na verdade, né, a voz da defesa do agro. Então, eu acho que as redes sociais, ela foi uma ferramenta, na verdade, é uma ferramenta maravilhosa. O profissional do agro mostrar as benesses do agro mesmo, na nossa economia, na nossa sociedade também, sabe? Para sustentabilidade, que muita gente acha, não, agro é só o negócio mesmo, qual que é o outro bem, né? O bem social. Então, para mim, é muito importante. A rede social, para mim, na verdade, hoje é fundamental, né? É o que me move. E eu acho que assim, vai mexer com rede social, quer ter o seu perfil profissional, entenda aquilo ali hoje como um currículo. Hoje eu recebi um currículo, a gente recebe ainda o currículozinho, chega no e-mail da gente. A primeira coisa que a gente faz é procurar no Instagram. É mesmo. Viu, gente? Olha só. Receberam um currículo seu. A primeira coisa que ela vai fazer é ir lá olhar o seu Instagram. Olha seu arroba. De 0 a 10, como é que tá seu arroba aí, né? E o LinkedIn. Usamos LinkedIn, mas tem muita gente que não trabalha com o LinkedIn também. Então, vou também no Instagram. Olha o Instagram. Se você tem um Instagram profissional, faz um negócio bem feito. Costumo falar, não faz treino meia boca, não. Faz bem feito, sabe, bonitinho, coloca uma foto bacana, vai fazer suas publicações, faz um negócio bonitinho, uma legenda bacana, se for videozinho. E eu não tô falando de nada cinematográfico, não. Você não precisa contratar uma equipe pra te gravar, ter os melhores equipamentos, não. Eu tô falando assim, de organização mesmo. Porque a gente sabe quando a pessoa tá fazendo um negócio de qualquer jeito, só pra encher Já dá pra ver linguiça. por trás disso como é que a pessoa Exatamente. né? Exatamente. Que é igual em faculdade, né? Quando um aluno entrega um trabalho de qualquer jeito, ou quando ele faz bem feito, o professor sabe. Consegue ver o que foi. E agora é a era do chat GPT, né? O que vem de chat, o que não vem, será que né? deve estar acontecendo lá, hein? Nossa, né? tem hora que eu me pergunto, dá vontade de sentar lá só pra ver como é que tá funcionando essa dinâmica, né? Mas bacana, gente, muito legal entender essas perspectivas. A gente tem aqui uma missão muito forte aqui como AgroSkills de divulgar toda essa questão de empregabilidade, ajudar as pessoas. Eu também antes de entrar na AgroSkills, eu fiquei por 3 anos recrutando média e alta gestão no agro em uma multinacional. Então, a gente vê o que constrói a vida da pessoa que chega lá na média e alta gestão. E é isso, é estratégia, é você pensar, é desenvolver soft skills, é você ser aguerrido em relação às coisas que você se propõe, você buscar dar o seu melhor em tudo que você faz. Essas coisas, elas são o seu currículo offline, vamos dizer assim, né? E aí depois vira uma indicação, que um conhece o outro, e no agro, eu acho que vocês concordam comigo, o processo de indicação ele acontece demais. E como eu tava falando com a Simone ali, ela falou, gente, o agro é uma kitnet. Eu nunca tinha escutado essa expressão, mas achei o máximo. É muito pequeno, as pessoas se conhecem, né? Então, acaba que essas redes de relacionamento vão fomentando também o mercado de trabalho, né? E outra expressão que ficou muito banalizada também, né? Que é o QI. Que o pessoal, quem indica, e banalizou isso. Mas é o quem indica mesmo. Você prefere contratar quem? Uma pessoa que você nunca viu, que tem a chance de ser um profissional ruim, ou alguém que foi indicado, que tem um passado bem bacana, sabe? Que outras pessoas que você admira indicou. Qual dos dois? Então, assim, faça um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade. Outras pessoas estão te vendo. Ninguém tá me vendo. Outras pessoas estão te vendo. Mas não é meu gestor direto. Outras pessoas estão te vendo. E essas pessoas... Uma pessoa só.
Lá na sua casa, lá no seu trabalho. Não adianta... Eu acredito que esse negócio de vida pessoal, vida profissional, beleza, você tem como separar o trabalho e tudo mais, mas a pessoa... A sua essência é a mesma. A essência é a mesma. Então, se você tá com o seu gestor, se não é com o seu gestor, a sua essência é a mesma. Exato. E a conversa roda, gente. Conversa. A conversa roda. A Rádio Peão fala bastante, Muito. né? Já teve alguma vez que você viu aí no teu dia a dia também, até no campo ali, alguma pessoa, alguma situação que o que indica ele foi importante para que essa pessoa entrasse na empresa, para que essa pessoa tivesse um resultado diferente ali em relação à carreira mesmo? Deixa eu pensar. Você que teve mais experiência em empresas. O seu próprio exemplo, eu acho. Meu, você acha? Acho que é um... A gente então tem... conta, então. Já que você deu sua visão, então. Ela saindo da empresa que ela tava, começou a andar com o Antônio, que é um produtor muito antigo na região, um cara que tem muita experiência, que conhece quem quer trabalhar de verdade, quem quer fazer um negócio bem feito, e ficou rodando com ele bastante tempo. Na hora dela conseguir o emprego que ela tá hoje, foi uma indicação. Legal. Pensa uma cidade desse tamanho, todo mundo conhece todo mundo, exatamente. Ou tô pensando em contratar Monique. O que você acha? Foi nele. E assim, é uma pessoa... referência, Isso. que passa uma referência. E é uma pessoa, ele, o Tonho, famoso Tonho Giló, que nunca ele indicaria se não fosse boa de serviço. Ele ia falar, ó... Tipo, às vezes ele não ia falar, sabe? Mas ele ia fazer Mas muito pelo contrário, como ela entregou resultado, estando com ele, que nem era um trabalho, que era só acompanhar, assim, não era um trabalho de carteira assinada, né? Era ajudar ele, acompanhar ele indicou ela. Muito bacana. Tem o QI que, às vezes as pessoas confundem, né? Porque tem um QI que, tipo assim, um amigo de fulano não sabe fazer nada, não mexe com arrumou nada, ali um trem. deu aquela arrumadinha ali. Esse aí a gente, né, nem vamos considerar aqui. Esse é o famoso cabide. É cabide, exato. Agora, a pessoa que trabalha bem e esse trabalho reverbera numa indicação, cara, isso é um mérito de carreira, né? Isso tem que ser valorizado e as pessoas têm que trabalhar para isso. Fazer, de fato, o relacionamento para que possam mostrar ali o seu trabalho para ser indicados dentro do mercado, né? Eu tenho muitas pessoas que eu gosto de verdade, mas se a pessoa falar para mim, você me indica? Não. Ou porque o trabalho dela não tem um nível que eu considero bom para indicar, ou porque eu não conheço o trabalho. Eu também não indico quem eu não conheço o trabalho. Como conhece o trabalho? É o que eu falei. Às vezes eu não sou seu chefe, mas eu tô te vendo. Entendeu? E aí, tô vendo você fazer um bom trabalho. Se alguém precisou, falou, cara, tem uma menina ali onde eu trabalho que ela é boa pra caramba. Será que ela não quer? Então, eu sou essa pessoa. Agora, se eu sei de uma pessoa que entrega pra caramba, que o trabalho... Porque você dá o seu nome quando você indica alguém, sabe? Eu acho muito, muito delicado você indicar alguém. Por isso tem que ser uma pessoa que tem um trabalho de excelência. Porque você não vai sozinho, não vai só o nome da pessoa. Falar, foi a Jéssica que me indicou isso aqui, ó. Quando é muito bom, você até começa a procurar trabalho pra pessoa, inclusive. Tipo, cara, fulano tá interessado em se movimentar. A gente que é headhunter fica muito com isso ligado. Aí aparece um fulano querendo contratar, opa, lembra do outro e por aí vai. Cara, você é melhor que ninguém. Você indicar uma pessoa que não entrega nada. Aí eu boto o nome da minha empresa todo por água abaixo. Exato. Então não funciona, né? Mas bacana, vamos caminhando aqui pro final. Eu tenho mais 2 perguntas para vocês. Uma mais pessoal, no sentido assim: o que tá por trás das profissionais do agro, da Jéssica e da Monique? Quem são? O que vocês valorizam? O que vocês gostam? O que tá por trás de uma formação em engenharia agronômica, uma engenheira agrônoma formada? O que tá por trás de toda essa parte profissional e o que vocês valorizam e vocês entendem que também acaba contribuindo ali para quem vocês são como engenheiras, né, no dia a dia ali do trabalho? Essa é a primeira pergunta, depois a gente faz a última. Tá. Por trás da Jéssica tá uma pessoa que gosta muito de resolver problemas, de fazer acontecer. Eu fico muito realizada quando eu pego algum BO e eu elimino aquilo, entendeu? Eu resolvo, eu falo, cara, está nas minhas mãos, deixa comigo. Então é só essa pessoa do fazer acontecer. Não. Então eu acordo, a minha motivação é acordar todo dia e fazer o negócio acontecer. E eu entendo, assim, tenho a humildade dentro de mim de entender que eu preciso de outras pessoas também para isso acontecer. Esse é o trabalho em equipe, em time. E ver a coisa acontecendo me realiza muito.
sabe? Safra após safra. Legal. Qual foi a sementinha que eu plantei para ter isso daqui hoje? E tem. O nosso trabalho é importante. Então, isso me motiva demais. É o que me faz acordar e falar, caramba, hoje eu vou dar dura aqui. Hoje eu vou trabalhar para valer. Muito top. Muito top. Ó, por trás da Monique, estudante, que se Deus quiser vai formar. Amém. Tá? Uma pessoa que busca sempre saber mais ainda do que a faculdade, sabe? Busco mais conhecimento do que só na faculdade. Me inteirar dos assuntos, do que tá acontecendo na minha profissão, no agro. Acho que é muita determinação, sabe? É aquela vontade mesmo de saber, de entender e de passar também o agro para milhões de pessoas que me assistem todos os dias. Vontade genuína de levar isso pra galera. Justamente. Muito bom, muito bom. E pra gente finalizar, o que seria a gente tem aqui pessoas que ouvem a gente, jovens, enfim, jovens no mercado do agro, que é normalmente o público que a gente fala, independente de idade, mas que querem entender, aprofundar mais no mercado do agro. Qual dica, qual é a mensagem que vocês mandam para essas pessoas? Aí, se quiserem mandar aqui diretamente, cria uma mensagem final, tipo, o que vocês aconselhariam para eles se fosse o conselho do ano de 2025? Se você ainda está na faculdade, faça acontecer dentro da faculdade. Entenda o período ali de 5, às vezes 6 e pouquinho, como uma oportunidade. Não fique ali só nas matérias, só em finalizar a faculdade. Aproveita, vai atrás de grupo de estudo, empresa júnior, converse, faça network. Se você tiver oportunidade, faça cursos de oratória, cursos, exames. Análise, isso. Para você entender quem você é, para você, quando chegar o momento de ir para o mercado de trabalho, você já tem uma carga, você já saber o que você não quer, quais são suas preferências, porque isso já é um passo muito além, sabe? Da maioria. Você já vai com esse diferencial. Se tiver a oportunidade de ir atrás de intercâmbio, faça intercâmbio. É uma experiência incrível, que te amadurece muito como pessoa, que traz uma carga muito grande para você. Então, aproveita esse tempo que você está dentro da faculdade para construir a sua carreira. Sua carreira não começa quando você pega seu diploma. Sua carreira começa quando você faz sua matrícula. Então, se você está na faculdade, aproveita esse tempo. Tô saindo, não aproveitei o tempo. Não tá perdido, só que você vai ter que acelerar muito mais. Então, vá atrás de quem consegue te ajudar. Esse é meu conselho. Está na faculdade, começou quando você fez sua matrícula, sua carreira. Se você deixou aí passar 5 anos, corre. Muito show. Sua carreira começa quando você faz sua matrícula. Isso aí. Dá até um slogan isso aí. Acho que meu conselho é basicamente o seu. É sempre faça mais. Não faça só aquilo, né? Tipo assim, tô aqui na faculdade, vou fazer só vou fazer semestre por semestre, estudar só o que o professor tá mandando. Não. Faça mais. Busque conhecimento, busque prática. Acho que é muito importante. A faculdade, ela é muito boa na parte teórica, mas a prática a gente tem que correr atrás. Não tem jeito não, viu, gente? Eu acho que conta demais. Demais. Saber mesmo o que acontece, tem que estar lá vendo como acontece. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, que incrível, que legal esse bate-papo. Vai dar muita coisa assim para vocês estudarem, aprofundarem depois. E mais uma vez, muito obrigada por você dedicar o seu tempo ouvindo a gente aqui. Porque o que a gente faz aqui é tentar te inspirar para ter uma carreira melhor, para acelerar seus resultados e tudo mais. Então, obrigada por ter participado, por estar assistindo a gente, por confiar na AgroSkills, o teu crescimento, a sua aceleração de carreira. E meninas, Jéssica, Monique, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente está muito grato. Que vocês precisarem da AgroSkills, as portas estão sempre abertas para vocês. E vamos seguindo essa missão, né? De ajudar as pessoas, divulgar o agro e acelerar as carreiras, né? A gente que agradece o convite. E vamos estar aqui em breve, de novo, para bater mais papo com você, conhecer o restante da galera aí. Fechou. Agora vamos fazer vídeos no campo também, que a galera gosta e vambora. Gente, obrigada Terra Gerais Educação pelo patrocínio, pela confiança aqui na AgroSkills. Se você tem interesse em fazer curso de RTV,
formação em RTV, com todos os detalhes do processo, técnicos e comportamentais, ou até mesmo pós-graduação em gestão comercial, a Terra Gerais Educação fornece isso para você. Vai ter aí depois um banner para você ler o QR Code e conversar com eles para entender. Fale que você veio da AgroSkills, que você tem uma oportunidade, uma condição especial. E, gente, bora pra cima, né? Eu falo que foguete não tem ré, eu já sei que tem, mas eu gosto de falar e vou continuar falando. Bora pra cima que foguete não tem ré. Um beijo e até a próxima. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira.